Boa tarde, né, a todos e todas. Eu estou muito feliz de estar aqui, né, participando do festival e eu queria agradecer, né, por essa oportunidade. E fico muito honrada também de estar aqui, né, compartilhando o meu trabalho com todos esses artistas e com todos e todas vocês, né. Falar do trabalho Curar é muito especial para mim, porque ele realmente mudou, assim, a minha vida no sentido de como eu me relaciono, né, como mulher. E ele foi um trabalho que se iniciou no ano de 2018, que foi quando eu fui estudar fotografia no Peru, né, e lá eu tive um novo contato com a fotografia, assim, no sentido de ser mais conceitual, mais artístico, e o que foi muito novo para mim foi a descoberta de que eu podia documentar a mim mesma, né. Isso para mim foi, assim, no momento, no contexto que eu estava, aqui em um país sozinha, né, em muita solidão, o autorretrato ele veio muito forte para mim, no sentido de, assim, de uma válvula de escape mesmo para poder lidar, né, com tudo isso. Eu encaro desde então, assim, como uma forma de arte-terapia mesmo, né, todos os meus trabalhos eu venho fazendo com esse norte. E um outro elemento que, nesse contexto da construção do trabalho, é que eu uso o coletor menstrual, né, e quando você passa a usar o coletor menstrual, você começa a ter um contato diferente com o sangue, né, você sente o cheiro, a cor, a textura, e aí a cada menstruação, por exemplo, quando você está com as emoções, né, mais carregada, né, a menstruação ela vem mais espessa, com a cor mais amarronzada, né, e isso você associa com mais dores no corpo. Ao passo que quando vem uma menstruação, mais líquida, mais fluida e mais avermelhada, quando você vê o momento que você está passando, você está com mais leve, né. Então, todas essas variáveis que você começa a perceber, é uma forma incrível de autoconhecimento, né. Eu vejo muito, assim, como, uma forma mesmo de expelir, de liberar todas essas emoções e esses traumas do corpo como se fosse um rio, né. E eu acho muito lindo isso, da mulher ter essa possibilidade todos os meses de expelir, né, como um rio isso. E além disso, eu comecei a fazer a relação do ciclo da mulher com o da lua, né. Tem essa relação da lua cheia, né, que também é como se fosse o período fértil da mulher, né. Então a mulher está com mais vida, né, mais expansiva, ao passo que quando é a lua nova, né, você pode comparar com a menstruação da mulher, que é um momento mais de introspecção, que vem muitos insights, muitas sabedorias, né, através daí. Então, essa relação, né, do sangue e com a menstruação e com os ciclos mudou, ressignificou essa forma de eu ser mulher, né. E é engraçado até porque eu não gostava de menstruar, né, eu tinha um lado mais masculino, assim, mais acentuado, então eu até tinha um certo nojo também de menstruar. Então, isso também vem muito por uma questão desse coletivo inconsciente que a gente vive, né, de uma desconstrução desse poder natural que a mulher carrega, dentro de si, né, que vem muito do patriarcado, da igreja também, na questão do Adão e Eva, né, como a mulher pecadora, e a Inquisição que a mulher era perseguida como bruxa, né? Então, tudo isso para desconstruir esse poder da mulher de criação, de carregar a vida, né? Então, isso é muito forte, de todos os meses a gente está carregando a vida, está carregando a morte, e isso é muito poderoso, e eu acredito que o grande empoderamento da mulher vem justamente desse contato com o seu corpo, com o seu ciclo, com a menstruação, né? Que vem junto com a fertilidade, com a mãe terra, com esse poder de criação. E até mesmo a própria sexualidade eu passei a ver de um lugar também feminino, né, porque a gente está acostumado, né, de ver o sexo e a sexualidade de forma mais masculina, que é aquela coisa da erupção, do êxtase e tal. Mas a mulher, o corpo da mulher, ela é extremamente sensorial, né, e ele precisa ser tocado. Então,
é uma outra forma, né, de você chegar lá. Então, daí veio também o próprio processo de aceitação do meu corpo, e de ficar um pouco, deixar um pouco de lado esses padrões sociais, né, que estão aí. Então, eu acredito que a grande força desse trabalho, assim, apesar de ser um processo muito íntimo e, né, de muita introspecção, ele não deixa de ser universal, né? Porque todas nós mulheres passamos por isso, né? De passar por essa questão de não ter tanta conexão com a menstruação, com os ciclos, com o próprio sangue. E entender que muito, né, dos nossos bloqueios e traumas, eles vêm daí, né? Então, quando você passa a ter essa relação, né, com a menstruação, por exemplo, você tá, seu corpo está pedindo para parar, para descansar, e você se entrega a isso, você acaba tendo muitos insights, né? Eu mesma, quando eu comecei a entender o que meu corpo falava e aceitar, eu comecei a acessar muitas sombras, né? Que foi muito difícil para mim, foram momentos muito difíceis, mas que, por exemplo, desbloquearam o meu lado feminino, né? Como eu disse, o meu yang, o meu racional e prático era muito mais ativado em mim. E quando eu desbloqueei isso, né, as emoções passaram a tomar conta de mim também, né? Então eu passei a chorar muito mais, a falar muito mais, né? E até de eu estar aqui hoje, por exemplo, falando sobre todas essas coisas, antes era inimaginável, né? Então, todo esse trabalho, ele realmente ele mudou minha vida nesse sentido de me empoderar e passar isso para mais mulheres também, né? Sei também que é um trabalho que incomoda algumas pessoas, né, por tratar de certos tabus na sociedade, mas eu acho importante trazer essa reconexão com a terra, com o sangue, com a ancestralidade, né, da mulher selvagem, porque antes as mulheres, né, nas aldeias, elas quando estavam no seu período menstrual, elas ficavam ali reclusas, né? Tempo da menstruação, elas ficavam reclusas, né? E viam muitos insights ali para elas e eram elas que davam norte, né, do próximo ciclo nas aldeias. Então, é resgatar também essa ancestralidade, né? O trabalho cíclica, ele é um apêndice do curar, né? Ele nasceu nesse mesmo processo, né? De relacionar a mulher com os ciclos, com a natureza. E então eu ia para os parques, né? Eu estava morando em Lima e aí eu, né, via a planta caindo e aí eu levava para o meu quarto e via todo o processo de mudar de cor, de ir murchando até morrer de fato. E eu ia documentando isso. Também fui utilizando, né, os elementos dos meus rituais. Eu comecei a fotografar também, até utilizar o próprio sangue, né? Como arte, então eu pintava todo o meu corpo e colocava o papel assim e ficava o corpo lá, né, com formato no papel. Até mesmo, né, o papel higiênico que também se limpava. Então tudo isso foi como uma forma de diário, né, que foi surgindo para complementar o trabalho curar. Tá passando por aí uma foto da exposição que foi lá em Lima, e foi como eu apresentei, né? E esse trabalho, eu tenho até certa dificuldade de trazer ele para uma apresentação assim, porque eu entendo que ele é muito difícil de formatar em uma coisa só. As coisas vão se complementando como um universo, uma colagem assim. E eu fiz questão que ele ficasse mesmo numa esquina, né? Porque como é um trabalho muito íntimo, de muita introspecção, eu acho que ficou bacana e eu quis trazer essa instalação para vocês verem como é também no formato físico. Obrigada, Daniela, pela partilha do trabalho, do processo. Vocês estão me ouvindo? Acho que sim, né? É visível no trabalho, né, essa jornada tua aí de autoconhecimento, de conexão.
de integração mesmo com esses ciclos fora e dentro, uma coisa que eu enxergo muito no trabalho, essa coisa do fora e dentro trabalharem integralmente, né, nas imagens. E muito importante tu trazer também essa questão da fotografia como instrumento terapêutico, né, nos processos de produção mesmo, artístico e tal. E porque isso é muito muito forte, né, para nós mulheres, é uma coisa que acontece muito, e para outros corpos também, que por muito tempo foram violentados, né, pelas imagens, pelos circuitos, enfim, pelo dispositivo fotográfico do jeito que ele vinha se construindo. Então, ter um trabalho como esse sendo desenvolvido, está aqui no festival, então mostra que tem uma potência grande de transformação aí, do que a gente pode enxergar. De cara, me lembrou muito um trabalho da Cecília Urioste, que chama 28 Dias, não sei se você conhece. Não. Ela passa um ciclo de 28 dias, né? Uma lua, ela fotografa o fundo da calcinha e ela prova o gosto dessa calcinha, do fluido do fundo, e ela escreve embaixo da foto o sabor. Então, é uma série de fotos das cores e das texturas desse fundo de calcinha, com ácido, amargo, azedo, doce, enfim, ela mesma se prova e ela coloca esse sabor. E aí me lembrou muito isso, nessa potência da gente se conhecer, né? Então, você traz... Na 9 deles são bem proporcionais, em escalas parecidas também, mas tem um 10º maior, assim, mais verticalizado, mas também proporcional. E tem um último, que aí é sobre ele que eu queria te perguntar, depois você vê se você dá tempo de responder, que tem uma diferença grande de tamanho, que tem uma sombra do teu corpo projetado, né, no chão do lado de fora, né, o teu corpo projetado num chão de fora, e junto tem uma imagem de uma pequena folha colocada no espaço de dentro, acho que é uma cama, né, dentro de um quarto, mas ela é bem menor do que a foto do corpo, muito diferente dos outros dípticos. Eu queria entender a construção dessa imagem e também como é que tu construiu a ordem das imagens nessa tua relação com a Lua, por exemplo, que você fala dos ciclos, como foi a narrativa da ordem que essas imagens são apresentadas. Entendo todo o ensaio como autorretrato. Você fala de autorretrato, tem algumas imagens do teu próprio corpo, mas eu acho que essas fotos das coisas e dos espaços não deixam de ser retratos. Por outro lado, você mostra muito pouco o seu rosto, então tem sempre um cabelo, um vapor, uma sombra, né, escuros, planos e cortes que não te identificam tanto com a tua cara, o que traz, eu acho, uma espécie de autorretrato de certas mulheres cis que menstruam de forma geral, então ele tem esse caráter universalizante, muito por isso, eu acho também. Queria te perguntar se tu entende esse teu trabalho como uma partilha, como uma confissão, por que levá-lo para o espaço público, se ele é um convite a outras mulheres, qual a função política desse trabalho, né? E tem também umas fotos que eu acho particularmente interessantes de trazer, que tem 2 fotos que são muito parecidas, mas elas são trabalhadas de forma bem distintas. Uma está num díptico, que é tipo uma sobreposição, eu não sei se é uma sobreposição ou se é uma exposição de um vidro, que também tem um dentro e fora, mas mostra uma floresta, e é a última foto que é tu numa rede, e tem um guarda-roupa, tem uma floresta ali, alguma coisa assim. E esse mesmo espaço cênico ela compõe um díptico que é bem noturno dentro, com outro tratamento, assim, que na verdade teu corpo está se abrindo assim, em primeiro plano na frente. Então são 2 fotos que são trabalhadas de forma muito distinta na narrativa do ensaio, mas elas têm esse mesmo cenário aí, esse mesmo espaço, né? E aí eu acho que essa duplicidade desses modos, dessas 2 fotos serem apresentadas, tem muito a ver também com esse dentro-fora, com esse selvagem que também é contido, né? Com esses ciclos da lua que você fala. Então, eu gosto muito quando você traz aquela carta, oração ali, à Mãe Terra, que eu acho que dá um chão para o trabalho com algumas palavras, né? Eu queria entender como começa e como termina a tua narrativa de cura em si. E parabéns pelo ciclo, que eu acho que é uma derivação bonita também. Ver esses livros com as transparências ali, de folhas soltas, que podem ser reposicionadas, né? Também nessa integração dentro-fora, né? Essa ordem. Assim. Acho que o cíclico ele traz muito isso. Mas
no ensaio do Curar, eu queria entender como é que tu entende ele enquanto uma narrativa de começo, meio e fim, ou de roda, né? Enfim, nessa ordem das imagens. Acho que é isso. Eu queria abrir mais tempo para a gente conversar depois. Então, Daniela, eu fiquei muito bem impressionado pelo seu trabalho, assim, como um todo, quando eu olhei aqui antes do nosso encontro. Enfim, pela forma que você resolveu os dois, né? Eles estão muito bem amarrados, assim. Apesar de ser alguma tema distante, né, do meu universo masculino, eu vou tentar buscar qual que é a minha dimensão feminina para fazer seus trabalhos. Primeiro, eu gostei muito da sua fala, assim, no começo você estava com uma velocidade mais lenta, depois você acelerou um pouquinho, mas uma forma, acho que você falou muito bem sobre o seu trabalho. Isso já conta bastante, eu acho, para a gente dar mais consistência para a produção, né? Então, é um assunto muito íntimo, muito delicado, muito sensível, muito pessoal, né? É uma coisa que faz a gente ficar um pouco... Pode ser difícil de comentar, né? Mas você falou legal. Mas, enfim, eu fiquei impressionado com você falando que 18, e aí você já assina como 2019, porque se você for pensar que você teve todo que relativamente curto para desenvolver toda essa narrativa, que eu acho que ela é bem complexa, tanto as imagens que são muito felizes assim, nas capturas, mas o fato de elas serem tão heterogêneas, você conseguir fazer essas edições com essas duplas, que faz que a gente mergulhe nelas de uma maneira a superar um pouco essa superficialidade da imagem. Então, elas têm outra dimensão que muitas vezes são intangíveis, né, inexplicáveis, e ela traz sempre essa tensão, essa apreensão, essa suspensão e essa sutileza da forma que você usa todos esses elementos, né? Seja a questão da como você usa a luz, como você usa a sombra, como você usa o vermelho, e em alguns momentos também no Cíclica você usa bastante a ideia do livro, né? Obviamente. Então, o que esse em função de usar o sangue, depois fazer o contato com o papel no corpo. E me impressiona muito assim ter um desenvolvimento, eu não sei quanto tempo também você já tinha de produção antes disso, mas já ter a capacidade de pensar esse trabalho espacializado dessa forma, de uma forma bem contemporânea, assim, a lá Wolfgang Tillmans, né, em que você espacializa isso de uma maneira também a deixar o trabalho em aberto, né, assim como no livro que a gente está vendo agora, que ele permite que você interaja com ele, e isso também abre para o observador uma interação que é super importante. Nos dois trabalhos você tem isso, como a Bela disse, né? Então, o fato de você, a presença do seu rosto um pouco menor, isso faz com que o trabalho se abra, né, para os outros também. Então, eu concordo assim, dele ter essa ambivalência universal. E foi em laser filme, provavelmente foi em laser filme que você fez essas transparências. Me parece que funcionou muito bem assim, esse tipo de impressão, que ele tem uma característica leitosa, né? Ele tem uma transparência que faz com que tudo ganhe dinâmica dentro dessa espécie de inventário, né? Eu acho que foi muito feliz assim da sua parte essa escolha do projeto gráfico do seu livro, né? Eu tenho um comentário também sobre aquela imagem que me parece uma dupla exposição e que, na verdade, eu não sei se eu me perdi aqui na projeção, mas me parecia que no seu PDF, eu não sei se é o mesmo PDF que vocês estão projetando aí, mas tinha duas imagens que são relativamente parecidas, que são aquelas imagens que você está na cama, que tem um armário atrás, que as duas parecem que tem uma certa dupla exposição. Por um lado, eu acho que o trabalho ele é muito forte, muito poderoso nessa sua capacidade de unir essas imagens totalmente, muitas vezes heterogêneas, né? Ele não tem uma unidade visual muito concisa,
o que para mim é uma qualidade do trabalho, porque o mais difícil é fazer isso, né? Se você estabelece um método e vai e executa aquilo de uma forma rígida, é mais fácil você criar uma certa coerência interna do trabalho. Mas você fez o mais difícil, né? São elementos diversos, com abordagens diversas e duplas e relações muito ousadas, assim, no meu ponto de vista. Mas teve um momento que veio essa imagem, que é uma imagem muito bonita, acho que você está, não sei se é você, mas tem a personagem, vamos assim dizer, provavelmente é você, na cama, e tem uma dupla exposição. Eu não sei se é isso mesmo ou não, mas me dá uma impressão que aí, nesse momento, esse limite um pouco dessa heterogeneidade, ela se quebra um pouco. Eu acho que ela, para mim, ela salta um pouco do corpo do resto do trabalho, assim. E aí eu não sei se seria o caso de ter outras imagens dessa natureza, mas o trabalho, claro, já está encaminhado, eu não estou aqui para tentar corrigir nada, né? Quem sou eu? Mas me pareceu que dentro do conjunto, da sequência, aquela imagem saltou um pouco e veio com uma outra lógica um pouco diferente do que você estava trabalhando, que eram imagens muito diretas, naturais e, de certa forma, cruas, sem muitas elaborações, sem muitos artifícios, né? E ali entrou um certo artifício, não sei se eu estou errado, que foi usado um artifício mesmo, mas que me chama a atenção para outra coisa, né? Que talvez fuja um pouquinho do que eu acho que é a veia do trabalho, que é a raiz do trabalho. Antes de comentar o trabalho, eu queria fazer duas perguntas para a Daniela. O que você faz como formação? Você tinha algum trabalho visual antes da fotografia? Não tinha, não. Eu sou administradora. Ah, também. E o que você foi fazer no Peru? Fui estudar fotografia. Ah, tá. Você começou estudando lá? Foi. Ah, tá. Não, é que eu queria chamar a atenção para uma questão que é o seu processo, né? O processo de descoberta da imagem, eu acho que foi muito interessante no seu caso, que é uma descoberta de si própria, né? Essa exploração do sujeito e do corpo do sujeito, né? Que é uma coisa muito interessante. E eu queria fazer uma analogia com a pintura rupestre, que um dos primeiros pigmentos, talvez usados pelo homem, foi uma mistura de terra com sangue, né, para fazer a marca da mão na parede, por exemplo. E existe toda uma elaboração que a gente pode fazer a partir disso, que é a capacidade do homem de criar uma imagem a partir de uma sublimação da emoção, né? Da vivência e essa necessidade de representar uma coisa vivida. Então, se a gente começa a olhar as primeiras manifestações artísticas do homem e encarar que isso pode ter sido a pintura da caverna, as mais antigas estão no sul da África, por exemplo, né, que é o homem mais antigo, datado de quase 100 mil anos antes da nossa era. Você faz no seu trabalho um exercício da própria recuperação dessa sublimação do viver, né, do que é vivido, para uma criação artística. Então, essa descoberta nem sempre é registrada, né? As pessoas já partem de por exemplo, quem faz fotografia geralmente vem de um universo que é arquitetura ou belas artes ou a própria fotografia em si, e esse processo acaba se perdendo, né? De onde vem a imagem, de onde vem a emoção e de onde vem a necessidade dessa sublimação e o registro através de uma arte visual, de um recurso, de uma técnica visual, né? E você vai marcando isso, né, como uma percepção do sensível, com o seu corpo inteiro, e não só o olho, nem só a mão, mas o corpo todo, e traz a construção até dessa forma de pigmentar, né, de construir de que maneira isso vai ficar registrado na sua imagem. E como processo, eu acho que o segundo trabalho, Cíclica, ele já traz uma elaboração que é o segundo passo, né? Se a gente for perceber
o processo de criação, o primeiro passo é um reconhecimento de si próprio, né, como sujeito sensível, criativo, com essa capacidade de elaboração e registro. E o segundo trabalho já é uma evolução, onde eu posso buscar essa representação fora de mim, né? Então, eu faço uma analogia com a natureza, esse processo de passagem do tempo, de ciclo, né? Você foi buscar na folha que brota, cresce, seca e se transforma. E isso é o próprio processo criativo, né? Cada etapa de modificação que você foi trocando de linguagem, né? Você passa de um sujeito muito voltado para si, do seu próprio ciclo. Depois você faz o segundo passo, que é a analogia desse mesmo ciclo num outro ser. E a própria fotografia vai te mostrar, dentro dos recursos que ela tem, a capacidade que ela te oferece de buscar esses ciclos em outros corpos, em outras vidas, em outros comportamentos, né? E quanto mais você entra na fotografia, você vê que isso acontece na própria cena, né? A gente está falando aqui, a luz está se transformando, a luz está mudando o nosso olhar, a luz muda o relevo das coisas, o volume, né? Então, é bonito que você faz desse processo um registro e uma percepção desse tempo que passa, do ciclo que existe, não só no sujeito, como ele pode existir também esse tempo no próprio registro, no próprio processo. E aí eu ia sugerir para você se aproximar um pouco mais de técnicas de pintura, inclusive, porque esse pigmento primeiro que você traz, essa percepção do sangue como pigmento, talvez fosse interessante você buscar isso em técnicas de fotografia que tem pigmentação também, como os processos antigos, né? O cianótipo, o ferrótipo, o marrom Van Dyke, onde você pode tingir a sua emoção, o seu registro e trazer essa sublimação também nessa alquimia que pode transformar também em ciclos, né? A própria fotografia é um ciclo, né? Se você olhar as primeiras cópias analógicas, elas têm um ciclo de registro, né? Primeiro passa por uma emoção que é sensível à luz faz o seu ciclo de registro de luz e sombra na imagem, passa por um laboratório que transforma esse material em prata, depois essa prata vai escurecer demais, eu tenho que passar por um ciclo de interrupção desse processo de transformação mesmo do químico em prata, né? Então tem um ciclo da matéria que pode ser também estudado para que você traga isso para a linguagem fotográfica, para ela deixar de ser uma narrativa pessoal e ser a sublimação total, né? Que é o trabalho artístico. E aí ele sai de um processo muito pessoal para uma coisa mais universal, através de uma linguagem que em si traz esse mesmo ciclo de mudança e transformação, que é a luz na fotografia, né? Obrigada, É Roseli. Daniela, a gente tem aqui alguns comentários no chat com relação ao teu trabalho. A Júlia diz, belíssimo trabalho, Dani. Muito bom ver o produto das suas criações nesse formato. Parabéns pela sua dedicação. É uma alegria poder ter compartilhado um pouco da produção dele com você. Temos o comentário da Juliana Torresani também, que diz que é um lindo trabalho e que observar e fotografar o corpo com tanta profundidade traz a quem olha as fotos tantas emoções. Primeiro, eu queria agradecer novamente, né, a todas as sugestões e que vocês falaram, né, do meu trabalho também. Respondendo ao Ivan, não, aquela foto não foi dupla exposição, né? Meu trabalho ele é muito orgânico e eu uso somente luz natural, tudo que é natural. Eu não faço nada de montagem, nada do tipo. Então, foi um reflexo da janela, né, que eu aproveitei para criar aquela situação. E eu entendo que talvez fuja um pouco, né, dessa estética que eu vinha utilizando,
Mas eu acredito que somente aquela que eu estou mais assim, né? A outra que eu estou deitada, sentada assim, mas eu acho que ela entra na narrativa melhor do trabalho. E respondendo a Bela, então, foi o que eu falei, que eu tenho uma certa dificuldade de formatar esse trabalho né, para apresentação assim, em um PowerPoint, né? Porque ele é um trabalho que ele vem de todos os lados e ele vai se formando, né? Então, tanto que quando eu fiz a instalação, ele foi, tem até uma foto aí, quando eu fiz a instalação, ele era uma grande montagem, né? Que as fotos iam se sobrepondo uma sobre a outra. Para cá eu resolvi fazer assim em díptico, mas a apresentação dele é essa grande colagem, né? De sentimentos que vão vindo de todas as partes, né? Então, eu realmente sinto uma dificuldade de trazer ele para apresentar aqui, mas foi uma forma que eu, fazendo assim, em dípticos, eu achava que eu ia puxando, querendo ou não, alguns sentimentos e emoções, porque a foto sozinha, uma foto sozinha, eu acho que não passa isso. Ela precisa mesmo uma foto puxando a outra para a gente trazer esses elementos da emoção, né? Que são muito presentes nesse trabalho.